Clara Martínez, 22 anos, dormia em um banco da Plaza Maior de Madrid com uma mão sobre o ventre que escondia uma vida de 4 meses. Seus pais a haviam expulsado de casa quando descobriram a gravidez, chamando-a de uma vergonha para a família. Nessa noite de dezembro, enquanto o frio a penetrava até os ossos, ela não sabia que Mateu Ruiz, 35 anos, CEO de uma das empresas mais importantes da Espanha, voltava para casa depois de um jantar de negócios. Quando a viu encolhida naquele banco, algo se quebrou em seu peito. Ele não sabia que essa garota sem teto se tornaria a mulher que mudaria para sempre sua vida vazia e sem amor, e não sabia que o bebê que ela carregava no ventre lhe ensinaria o verdadeiro significado de família. Madrid, Plaza Maior, 23h30. As luzes douradas dos postes iluminavam as pedras molhadas pela chuva de dezembro, enquanto o ar frio trazia consigo o silêncio de uma cidade que se preparava para dormir. Mas para Clara, essa não seria uma noite de descanso. Ela estava encolhida em um banco de madeira, sua jaqueta leve e inadequada contra o frio madrilenho. Com uma mão protegia o ventre que escondia uma vida de 4 meses, enquanto com a outra segurava uma mochila gasta que continha tudo o que possuía no mundo. Algumas roupas, uma foto da família e 40 euros. 3 semanas antes, sua vida era completamente diferente. Estudava literatura na Complutense, morava na casa dos pais, em Pozuelo, tinha um futuro pela frente. Então veio aquele teste de gravidez positivo e tudo desmoronou como um castelo de cartas. O Dr. Martínez, chefe de cardiocirurgia, havia gritado que ela era uma vergonha para a família. Sua mãe Helena, mais preocupada com as amigas do clube de tênis, a havia expulsado de casa. O pai do bebê, Francisco, havia desaparecido na velocidade da luz quando soube da gravidez. Enquanto o frio se tornava cada vez mais penetrante, Clara fechou os olhos e acariciou suavemente o ventre, sussurrando palavras de consolo ao bebê que carregava. Foi então que ouviu passos se aproximando. Um homem de terno elegante parou diante de seu banco. Alto, cerca de 35 anos, cabelo escuro ligeiramente grisalho, olhos intensos que a olhavam com preocupação. "Senhorita, você está bem?" perguntou com voz profunda. Clara se enderezou envergonhada, dizendo que estava apenas descansando. Mas o homem, que se apresentou como Mateu Ruiz, entendeu imediatamente que ela estava dormindo ali fora. Quando Clara admitiu não ter para onde ir, Mateu sentiu algo apertar em seu peito. Este ano, ele havia ganhado 50 milhões de euros com sua empresa tecnológica, mas nunca havia sentido o desespero que via nos olhos desta garota de 22 anos. Mateu tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas. Ofereceu-lhe passar a noite em seu apartamento. Clara, depois de olhar a praça deserta e sentir o vento gelado, aceitou com desconfiança. Enquanto caminhavam para o apartamento de Mateu, nenhum dos dois sabia que essa única noite se tornaria o início de uma história que transformaria suas vidas para sempre. O apartamento de Mateu, no centro histórico de Madrid, era o oposto do banco frio. Quente, elegante, acolhedor. Clara ficou na soleira da porta, ainda desconfiada, enquanto Mateu acendia as luzes e ligava o aquecimento. Ele lhe ofereceu o banheiro e algo quente para beber. Enquanto preparava chá na cozinha, Mateu não conseguia tirar da mente a imagem daquela garota no banco. Ele tinha tudo, mas há anos se sentia vazio. As mulheres que frequentava só se interessavam por seu dinheiro. Sua família só o via como o filho bem-sucedido para se gabar. Quando Clara voltou do banheiro, parecia mais relaxada, mas ainda na defensiva. Mateu explicou que ele também sabia o que significava se sentir sozinho, apesar de ter tudo. Clara o olhou incrédula. Como podia um homem tão rico se sentir sozinho? Mateu explicou que as coisas não preenchem o vazio. Depois de hesitar, Clara decidiu ser honesta com este homem que lhe havia mostrado mais bondade em 1 hora do que havia recebido de sua família em semanas. Revelou que estava grávida.
Mateu não piscou e perguntou sobre a família. Clara contou que seus pais a haviam expulsado de casa porque a consideravam uma vergonha, enquanto o pai do bebê havia fugido assim que soube. Mateu sentiu a raiva crescer dentro dele. Como pessoas tão cruéis podiam ser pais? Explicou que não acreditava que o amor fosse algo de que se envergonhar, e o que ela carregava dentro era amor. Pela primeira vez em semanas, Clara sorriu. Quando ele perguntou quando o bebê nasceria, ela respondeu que faltavam 5 meses, em abril. Mateu então tomou uma decisão que o surpreendeu por sua impulsividade. Ofereceu que ela ficasse ali o tempo que precisasse para se recuperar. Clara protestou, dizendo que não podia aceitar de um estranho. Mateu explicou que não era generosidade, mas investimento. Ela tinha algo que ele nunca havia tido, o valor de amar incondicionalmente. E ele tinha algo que ela não tinha, estabilidade. Talvez pudessem se ajudar mutuamente. Clara caminhou nervosamente pelo quarto, pondo uma mão no ventre. O bebê precisava de estabilidade, calor, cuidados médicos. Seu orgulho lhe dizia para recusar, mas seu instinto maternal lhe dizia que esta podia ser a tábua de salvação que esperava. Quando Mateu prometeu que, se não funcionasse, a ajudaria a encontrar uma situação melhor, mas nunca mais a deixaria dormir em um banco, Clara viu sinceridade absoluta em seus olhos. Aceitou, mas apenas até poder se sustentar sozinha. Mateu sorriu, sentindo-se pela primeira vez em anos realmente útil, e disse: "Bem-vinda à casa, Clara." Os primeiros dias na casa de Mateu foram estranhos para ambos. Clara esperava regras rígidas e distanciamento. Em vez disso, Mateu se mostrou cuidadoso sem ser invasivo. Na manhã do terceiro dia, Clara acordou com náuseas fortíssimas que a fizeram correr para o banheiro. Mateu a ouviu e se apressou em trazer água fresca e biscoitos salgados, exatamente o que ela precisava. Quando Clara perguntou surpresa como ele sabia o que fazer, Mateu admitiu envergonhado que havia passado a noite pesquisando na internet tudo sobre gravidez. Queria estar preparado para ajudá-la. Clara ficou sem palavras. Este milionário havia dedicado suas horas noturnas a estudar como cuidar dela. "Por que faz tudo isso por mim?" perguntou finalmente. Mateu se sentou com cuidado, mantendo distância respeitosa. "Minha vida era perfeita no papel. Dinheiro, sucesso, respeito. Mas quando voltava para casa, só encontrava apartamentos vazios que ecoavam meus passos solitários." Parou um momento, depois continuou. "Quando a vi naquele banco, vi alguém que lutava por algo real, por amor puro, incondicional. E entendi que isso faltava na minha existência, um propósito verdadeiro. Mas eu não posso lhe dar uma família", disse Clara confusa. "Sou apenas uma garota grávida sem nada." "Você se engana. Tem tudo o que importa. Um coração capaz de amar sem condições, a coragem de proteger seu filho, uma força que poucas pessoas possuem." Naquela noite, Clara contou seus sonhos de se tornar escritora, seu amor pela literatura, o romance abandonado quando a vida se complicou. "E se pudesse voltar a sonhar", disse Mateu, "poderia retomar a universidade, terminar esse romance, ter uma carreira, mais a alegria da maternidade?" "É impossível", disse Clara. "Não posso pagar por isso, mas eu posso." "Não gostaria que seu filho crescesse vendo sua mãe realizar seus sonhos?" Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Por que faria tudo isso? Porque você me deu um propósito. Pela primeira vez em anos, acordo pensando em alguém além de mim mesmo." "Tudo bem", disse Clara, "mas com uma condição. Somos parceiros nisso, não benfeitor e beneficiária." Mateu sorriu genuinamente. "Parceiros, gosto dessa palavra." Enquanto apertavam as mãos, ambos sentiram o início de algo novo. Uma família baseada na escolha, nutrida pelo afeto, unida pela determinação de construir algo bonito juntos. 2 meses depois, a vida de Clara havia mudado radicalmente. Havia se matriculado novamente na universidade e começado a escrever um romance.
Mateu tinha transformado um quarto em berçário perfeito e a acompanhava a todas as consultas médicas. No dia do ultrassom para descobrir o sexo do bebê, ambos estavam emocionados. No hospital, enquanto olhavam juntos a tela, o médico sorriu, anunciando que era uma menina linda. Mateu apertou a mão de Clara, ambos com lágrimas nos olhos. Sem pensar, ele disse: "Nossa filha." E Clara o olhou, percebendo que havia se apaixonado por ele, não por gratidão, mas pelo homem incrível que ele era. Naquela noite, durante o jantar, Clara encontrou coragem para dizer a ele. Confessou que o amava por como a fazia rir, por como se preocupava com elas, por como havia transformado seu desespero em esperança. Mateu ficou atônito. Então se ajoelhou ao lado de sua cadeira, confessando que a amava desde aquela primeira noite na praça, mas não havia querido pressioná-la. Quando pediu sua mão em casamento, Clara respondeu sim sem hesitar. Haviam encontrado um amor não nascido da paixão cega, mas da escolha consciente de construir algo bonito juntos. Uma semana após o noivado, o Dr. Martínez apareceu na porta com 2 advogados e expressão férrea. Clara ficou em choque ao ver seu pai, que a acusou de ter pensado que podia desaparecer e fingir que eles não existiam. Mateu se colocou protetivamente na frente de Clara, enquanto o médico o definia como o rico idiota que se havia deixado enganar por sua filha calculista. Apesar das provocações, Mateu manteve a calma, explicando que Clara nunca lhe havia pedido nada. Um dos advogados revelou as condições da família. Clara deveria dar o bebê para adoção assim que nascesse. Em troca, os pais estavam dispostos a recebê-la de volta e pagar-lhe um apartamento, mas deveria romper todos os vínculos com Mateu. Quando a mãe de Clara definiu a gravidez como um acidente que podia ser corrigido e o pai falou de erro, Mateu explodiu perguntando como se atreviam a aparecer ali, pedindo a Clara que renunciasse à filha. O doutor Martínez deu a Clara um ultimato. Ou voltava para casa sob suas condições, ou já não existia para eles. Clara olhou para seus pais, depois para Mateu, e a escolha foi clara. Respondeu firmemente que já não existia para eles, porque nunca renunciaria à filha nem ao homem que amava. Depois que os pais foram embora, Clara desmoronou nos braços de Mateu, que lhe sussurrou que havia feito o certo e que agora sua verdadeira família eram eles 3. Ele, ela e o bebê. 3 meses depois, em uma clínica privada de Madrid, Clara enfrentava as contrações do parto com Mateu, que não havia se movido do seu lado, sussurrando palavras de amor e encorajamento. Com um último grito de dor e determinação, Clara deu à luz a menina mais bonita que Mateu já havia visto. Quando o médico colocou a recém-nascida no peito de Clara, ambos choraram de alegria. Clara sussurrou à pequena que era sua mamãe, enquanto Mateu acariciava delicadamente a cabecinha, declarando-se seu papai com voz quebrada pela emoção. Decidiram chamá-la Estrela, porque ela era sua estrela em uma noite escura. 2 semanas depois, na mesma igreja onde haviam se casado um mês antes do parto, batizaram Estrela. A igreja estava cheia de amigos de Mateu e colegas da Universidade de Clara. A única família ausente era a biológica de Clara. Ao saírem da igreja, Clara viu sua mãe no final da rua, olhando-os de longe. Seus olhos se encontraram por um momento. E Clara viu arrependimento nos olhos da mulher que a havia criado. Mas era tarde demais. Ela havia escolhido sua família. 1 ano depois, em sua nova casa com jardim, Mateu observava Clara lendo uma história para Estrela. Clara havia publicado seu primeiro romance, uma história de amor nascida do desespero, e se tornara best-seller. Enquanto refletia sobre aquela noite na Plaza Maior, Mateu confessou a Clara que pensava frequentemente naquele momento. Ela respondeu que havia sido o destino, que as havia salvado a ambas. Mateu a corrigiu suavemente. Haviam sido elas que o salvaram.
Nesse momento, Estrela riu e agarrou o nariz de Mateu com suas mãozinhas rechonchudas, pronunciando claramente sua primeira palavra: papai. Clara e Mateu se olharam com lágrimas nos olhos. Estrela amava Mateu como a um verdadeiro pai, e ele amava as duas mais que a vida. Sua história provou que a família não se define pelo sangue, mas pelo amor. Que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. E que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, não impõe condições, não julga. Clara havia perdido a família que a criou, mas encontrou a família que sempre sonhara. Uma família construída sobre a escolha, nutrida pelo amor e abençoada pelo milagre de uma menina que havia unido dois corações solitários. E tudo havia começado com um ato de bondade em uma noite fria, quando um homem viu uma garota em um banco e decidiu que ninguém deveria estar sozinho no mundo. Se esta história os emocionou e os fez acreditar no poder do amor incondicional, deixem um coraçãozinho aqui embaixo. Quero ouvir suas histórias. Já ajudaram alguma vez um desconhecido em dificuldades? Acreditam que a verdadeira família é a que se escolhe? Encontraram o amor nos momentos mais inesperados? Compartilhem nos comentários suas experiências sobre segundas oportunidades e famílias do coração, porque cada história de amor e generosidade inspira outros a abrir o coração. Inscrevam-se para mais histórias que demonstram que o amor verdadeiro transforma tudo. E lembrem-se, um gesto de bondade pode mudar uma vida para sempre. Agitation. As you say. My venom flows. I've got no mana. Yes. Are you okay? Vile advance. Impaled. Oh my Middle gosh. tower is under siege. A touch of venom. Well wanted. Ruination. Sweet my venom. Whisper. Oh! Your middle tower is under attack. Look at. Wow. Wow. Vanish. No, I want this first. Yes. With vim Your Hello? middle tower is under siege. Your middle tower has fallen. going. Attack. Yes. Empty Oh my gosh. venom. DD. Hi, Alex. Are you okay? Double kill. Are you okay? I mute him. Can I not hear those? Because that's just annoying. We lost the first game hard. Venom and vengeance. A toxic combination. Hard as fuck. As you say. But this one seems to be going better other than Quap.
Agitation. Quick as venom. Violet there. My venom glands engorge. Going. As you say. A tithe to the impurities. Yeah. The enemy's middle tower has been denied. Interesting strategy. Oh my god. Dominating. Double kill. Strong. What is this? What's he building? The fuck is this? Mega kill. Triple homicide. Okay, space for From beast. the brink. Your top tower is I didn't read what they changed with her. doomed. Quick as venom. It's not time yet. Yeah. Why is he so fast? A touch of venom. Ward them off. Agitation. With vim and venom. A plague on our foes. The enemy's bottom tower has fallen. I'm under attack. Watch this spot. Unstoppable. Dire has fortified its structures. With vim and venom. Flash, Tucky's Wraith King. Hey, Monster Hunter, peep, ho, beep, bo, any rap nigga, get free. Atlas! Down, like Amber Lambs, tell him free, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like cheese. No, how are you? Quick It's the as second venom. game of the night. It was going good early. We were bullying off lane. As you say. Papa's very Plague strong. our enemies. Were you playing any? I saw when I joined in, you were doing like pathing, Yes. map setting. Okay, okay. I was like, what the hell's happening here? Well warded. Impaled. Yes. I'm so tired. What time is it for you? A touch of venom. Agitation. Your bottom tower is under siege. Going. Yes. Your bottom Shameful tower is under fix. attack.
I hope that's Plague part our of your plan. enemies. Quick as venom. My venom flows. How does Venom feel? Pretty good. This game's just hard because of co-op. Yes. Agitation. Watch this spot. Oh my gosh. Yes. Nice. Violet Vance. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, lovely. sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. We're out of there. Oh my god, I'm not out of there. Oh yeah, I am. Oh, she dies? Vim and venom. Yes, she does. Increased potency. Ah! Ah! I'm under attack. Quick as venom. Give me that. Have I tainted the well of our discord? Wait, any debuff you apply as Venom can spread? A touch of venom. I haven't gotten any. I haven't gotten any debuffs.